A paz do Senhor mais uma vez, para você que está assistindo esse vídeo agora. Amados, meu nome é o que menos interessa nesse momento. O que eu sou, posso dizer que eu não sou profeta de Deus. Talvez você estranhe, mas eu queria que você assistisse esse vídeo até o fim. Até o fim. Aqui é a palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre este homem chamado Amós. No capítulo 1 e versículo do 1 ao 2, diz assim a palavra de Deus: palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Amados, sabemos, quem estuda as Escrituras, que para um homem ser considerado profeta de Deus, tudo que esse homem falar deve acontecer exatamente como ele falou. Olha só o que Amós vai falar para aquelas pessoas. No versículo 2 ele diz assim, Amós está dizendo: ele disse: o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém, fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto, e secar-se-á o cimo do Carmelo. Eu tenho certeza, irmãos, que quando Deus fala, dá essa visão para Amós, ele não tinha clareza de tudo que ia acontecer, mas na visão dele era um grande barulho, um grande desespero. A palavra vai confirmar que 2 anos depois da palavra desse homem Amós, que era um simples homem que cuidava do gado, ele não era profeta, ele não era discípulo de profeta, ele não tinha contato com aqueles homens que serviam a Deus. Mas Deus separa ele e dá essa visão a ele, e começa a ter uma intimidade agora com Amós. E Amós começa a ter uma intimidade com Deus que aqueles homens não tinham. Amós fala algo que é muito desagradável. Ele diz: olha, vai haver um grande grito nesta cidade, grande desespero. E era um terremoto. 2 anos depois se cumpre isso. Como é que se cumpre isso? Como é que você pode comprovar isso? No livro do profeta Zacarias, no capítulo 14, versículo 5, Zacarias vai agora e comprova esse terremoto. Zacarias diz assim: ó, fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Deus aqui está revelando algo ao profeta Zacarias que vai acontecer. Mas Zacarias aproveita esse momento para lembrar os homens, diz assim, ó: vocês vão fugir quando Deus estiver vindo no seu grande reino, como aconteceu no tempo de Amós, do tempo do rei Uzias, rei de Judá, pois houve um grande terremoto onde as pessoas fugiram. E isto se comprova o que Amós falou. Um grande terremoto. Não era uma notícia boa que Amós estava dando para aquelas pessoas, mas era uma verdade que ia acontecer, e de fato aconteceu, porque o outro profeta aqui agora confirma isso, o profeta Zacarias. Pois bem, no começo desse vídeo eu disse que eu não era profeta de Deus. Eu aprendi isso, essa humildade, com este homem Amós. Vamos agora para Amós, capítulo 6, versículo do 10 ao versículo 17.
Olha só o que vai acontecer com este homem. Diz assim: então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti, ó rei, no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá a espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Então Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é santuário do rei e é o templo do reino. Olha a humildade de Amós, um homem que estava tendo visão e intimidade com Deus. Ele diz assim: respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta de Deus, nem discípulo de profeta, mas boieiro, colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza a meu povo de Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizarás com Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor. Pausa. Pois bem, lembra daquele vídeo que eu fiz certa vez que aparecia uma criancinha? Eu moro no condomínio e às vezes essa minha vizinha aparece. Então, eu falei: pausa. Mas olha só, amados. No versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: ora, pois ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Amados, dá para se ver claramente aqui que Deus falava com Amós e tinha uma intimidade. Mas Amós, ele podia muito bem fazer como os homens fazem dentro da igreja hoje, querendo ser pastor, procurando cargos com pastor, o outro quer passar por cima do outro para tomar o lugar do outro. Não, meu irmão. Quando Deus tiver uma intimidade contigo, Deus vai falar, não importa a tua profissão. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é quem separa as pessoas através do Espírito Santo. Ele me tirou de um lamaçal dos pecados que eu vivia. E agora eu estou falando a palavra de Deus para você. Eu não quero que você me veja como profeta de Deus, porque quem é teu pastor é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. É Jesus quem deu a vida por você na cruz. Pois eu não posso ser profeta, pois Deus não falou claramente a mim: vai e profetiza ao povo e te darei como profeta. Mas ele diz através do seu Filho: examinai as Escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam ao meu respeito. É o que eu estou fazendo, examinando as Escrituras e passando essas verdades das Escrituras para você. Examina, confere. Eu sei que na humildade de Amós eu aprendi uma coisa, meu irmão. Eu não me importo com um cargo que um dia chegará a mim, se Deus permitir. Eu me importo em falar as verdades contidas nesta palavra. Estou aqui com esta camisa onde diz, né? Salva vidas, só Jesus. Lá em Atos 4:12 diz que não foi dado outro nome entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Só o nome do Senhor Jesus Cristo. É Ele quem é teu pastor, Ele quem é teu salvador, Ele é quem é meu salvador, o meu pastor. Foi Ele que morreu na cruz por você e por mim. Lembro de uma canção que diz assim: das garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou uma verdade que eu nunca quis ver, acordei de um pesadelo, voltei a viver. É isso aí, meu irmão. Deus me tirou das garras da morte, do pecado, e agora eu estou vivendo uma nova vida. E nesta nova vida eu tenho me empenhado em falar do amor de Cristo a pessoas. Eu
sou do canal Tudo Sobre um Cristão, daqui de Natal, Rio Grande do Norte. Se você gostou, meu irmão, desse trabalho e puder dar um likezinho, né, que a galera fala, e se você pudesse também se inscrever aí para receber notificações, eu agradeço. Se quiser dar algum comentário aí também, isso vai me edificar mais e mais, tá bom? Que Deus entre na tua família hoje e abençoa grandemente você e sua casa, tá bom? Obrigado mais uma vez a Jesus Cristo por ter me tirado do lamaçal do pecado e estar podendo hoje falar a palavra dele, o verdadeiro pastor, Jesus Cristo.